Até o momento em que Jesus apareceu para os discípulos após a sua ressurreição, eles ainda não haviam entendido tudo o que estava acontecendo. Eles estavam tristes por ter perdido o seu mestre de uma forma tão cruel e injusta. E agora, o que fariam? Sem seus ensinamentos, sem o discipulado e toda a aprendizagem que nos últimos 3 anos e meio estavam vivenciando. Os discípulos acreditavam que Jesus seria o libertador do povo de Israel, das mãos do Império Romano. Mas ele veio, viveu, morreu e o povo continuou ali, refém daquele governo pagão. Eles demoraram a entender que a libertação que ele veio trazer estava além de questões meramente humanas. Era uma libertação espiritual. Eles estavam sem forças e me arrisco a dizer que até mesmo sem fé após a morte de Jesus. Aquele que seria o seu grande libertador, agora estava morto e sepultado. A tristeza pairava sobre aqueles que amavam a Jesus, até o momento em que no 3º dia após sua morte, o túmulo simplesmente estava vazio. Imagino o desespero de Maria no momento em que viu a pedra removida e um lençol sem corpo. O jardineiro estava bem ali, e quando chamou-a pelo nome, ela então reconheceu a voz do mestre. Depois, Jesus apareceu aos seus discípulos. Imagino o espanto e a alegria imensa que sentiram. Mesmo Jesus tendo avisado a eles por diversas vezes que ele haveria de morrer e depois ressuscitar, eles de fato só entenderam quando tudo havia acontecido. Para nós, hoje, temos também um aviso, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar, mas tantos de nós estamos perdidos como aqueles discípulos. Mesmo tendo sido avisados, nos perdemos nas más notícias, nessa pandemia, em nossas dores. Tudo o que já passou e também o que estamos vivendo foi avisado a nós, pelo próprio Jesus, ao lermos Mateus 24. Ainda existe uma promessa, ele virá. Os sinais a cada dia se tornam mais e mais visíveis. Estamos vivendo o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Tempos difíceis, demais, mas nós temos uma esperança, uma promessa que vai se cumprir, assim como a da ressurreição. Hoje é dia de relembrar o sacrifício que nos reconciliou com Deus. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Hoje é dia de relembrar a ressurreição e que Jesus foi o primeiro dos muitos ressuscitados para viver eternamente com o Pai. Ele cumpriu sua missão e que a gente também consiga cumprir a nossa. É tempo de despertar, é tempo de nos preparar, é tempo de entender o propósito. Desejo a todos uma feliz Páscoa.